amáveis irmãs, meus amados irmãos, a você que nos acompanha também na sua casa. Hoje começamos então o tempo sagrado da Paixão. A próxima semana, a Semana Maior, a Semana Santa. E dentro da Semana Santa, o Tríduo Pascal, o seu ponto mais alto. Depois de 4 semanas, de 4 domingos, em que nós fomos convidados pela igreja para esse grande deserto espiritual, esse grande momento em que nós acompanhamos Jesus durante os seus 40 dias e 40 noites no deserto, através das boas obras, da oração e dos sacrifícios. A igreja Nossa Mãe agora sim nos convida a olhar para a paixão do Senhor. Nesse tempo forte, o tempo da paixão, a própria liturgia se reveste desse pensamento, desse caráter um tanto severo, um tanto triste, mas também muito forte para todos nós. Se cobrem as imagens, se tiram todos os adornos da igreja, ainda mais. A liturgia toma um tom mais grave e, portanto, não tem o glória, não tem nada que expressa nenhum sentimento de alegria. Até mesmo o salmo que nós rezamos ao pé do altar, nas orações iniciais da missa, ele é omitido para indicar que nosso Senhor sofre, que nosso Senhor padece, que nosso Senhor morreu por nós. Então a igreja quer que todos nós, seus filhos, suas filhas, filhos e filhas da Santa Igreja, olhemos agora para Jesus, para nosso Senhor que padece. Jesus que com a sua paixão vai realizar a maior obra que já existiu na face da terra e que vai existir, que é a morte de um Deus pelo homem. A morte de Deus por mim e por você. Santo Agostinho tem uma frase que faz a gente pensar. Ele diz assim: uma única lágrima que se derrama por causa da paixão de Cristo vale muito mais do que uma peregrinação a Jerusalém e um ano inteiro de jejum a pão e água. Santo Agostinho, um grande conhecedor de nosso Senhor, que foi antes aquele que experimentou o pecado, aquele que experimentou também viver longe de Deus, e depois se encontrou com Deus de tal maneira que se tornou uma outra pessoa, se tornou um grande padre da igreja, um dos sustentáculos, vamos dizer assim, da Santa Igreja, da doutrina verdadeira. Esse doutor da igreja nos ensina, portanto, a olharmos e a meditarmos bastante na paixão de Jesus. E vale mais do que um ano inteiro de jejum para dizer para a gente que nós precisamos meditar, o valor da meditação na paixão do Senhor. E a meditação da paixão, ela pode ser também em coisas simples, como por exemplo olhar o crucifixo, olhar o Senhor bom Jesus crucificado com piedade e com compaixão. Aliás, sugiro que durante essas 2 semanas da paixão, quando nós nos depararmos com um crucifixo na igreja ou na nossa casa, que nós não sejamos indiferentes, que nós olhemos para o crucifixo com outros olhos, que nós sempre pensemos: aqui está um Deus que morreu por mim, que pensou em mim, nos meus pecados na cruz. Conta um certo autor chamado Blósio que Santa Gertrudes viu numa visão que Jesus contempla amorosamente todo aquele que olha piedosamente para o crucifixo. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus crucificado, na sua imagem, um santinho, numa cruz, com piedade, Jesus olha também para a gente com amor. Meus amados irmãos, a liturgia de hoje, portanto, começa com um tom de severidade, mas é interessante que na primeira leitura nós logo somos lembrados numa analogia com aquilo que acontecia no templo de Jerusalém. São Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz que nosso Senhor é o pontífice. Cristo se manifestou como pontífice dos bens futuros. Temos que lembrar aqui a comparação do que acontecia no templo de Jerusalém. O sumo sacerdote, portanto o único sumo sacerdote que havia,
e apenas uma vez por ano ele se aproximava do lugar mais sagrado no templo, que era o santuário, e no santuário o Santo dos Santos. Ele só entrava ali uma vez por ano, e ele não ousava, o sumo sacerdote, apenas ele, não ousava entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, sem ter sangue das vítimas oferecidas a Deus. Nós sabemos que a lei de Moisés prescrevia vários rituais de sacrifícios de animais, que todos eles eram símbolos do único e grande sacrifício de Nosso Senhor que aconteceria no alto do Calvário. O sacerdote, o sumo sacerdote, ao entrar uma vez por ano, ele oferecia esse sangue, e esse sangue de São Paulo, ele não perdoava os pecados, de certo modo aplacava assim a ira de Deus, mas tendo em vista o sangue do Senhor que correria na cruz. E São Paulo, fazendo essa comparação, ele diz: agora nós temos um sacerdote, um pontífice, que ele entrou uma vez por todas e nos adquiriu não só um perdão de algo externo quanto à culpa, mas uma purificação externa, mas nos adquiriu uma redenção eterna. Em outras palavras, ele nos adquiriu com o seu sangue o céu, a salvação. Mas nós temos que pensar que esse sumo sacerdote, que é Jesus, ele agora com o seu próprio sangue, não mais com sangue de ovelhas, não mais com sangue de sacrifícios de animais, mas com o seu próprio sangue, agora sim, ele nos adquire a salvação. Ele entra no céu, ele abre as portas do céu para nós, ele escancara o céu para nós. Mas então é importante nós olharmos para o sangue de Jesus. Não só olharmos, mas fazer com que a meditação do sangue, da paixão do Senhor, dos sofrimentos de Jesus, elas entrem dentro de nós. Nós temos que ter, numa palavra, compaixão. Temos que sofrer junto com Jesus. É isso mesmo, um bom cristão, um verdadeiro cristão é aquele que carrega a sua cruz, e ele faz como nosso Senhor. Ele também sofre por causa dos outros. Ele tem também, existe o sofrimento que nós chamamos na teologia, o sofrimento vicário, aquele que sofre no lugar do outro, aquilo que Deus fez por nós. Quando nós olhamos para o alto do Calvário e para a paixão de Jesus, nós temos que pensar: eu é que deveria estar ali. Os meus pecados fizeram isso em nosso Senhor, mas Ele se colocou no meu lugar. Era eu que deveria ser crucificado por causa da minha culpa. Então Jesus sofreu no meu e no seu lugar. Aí está o sofrimento vicário, ou seja, nosso Senhor carregou sobre si os nossos pecados. Santo Agostinho faz uma meditação muito profunda, explicando o Salmo 21, aquele salmo que Jesus rezou na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? E ele explica como pode Jesus rezar este salmo, essa palavra: meu Deus, como me desamparastes? Por que me abandonastes? Se ele era Deus. Não existe outra explicação senão que ele se fez pecado por nós. Ou seja, Jesus agiu de tal maneira na cruz que ele tomou sobre si, como dizia Isaías, as nossas iniquidades. Ele carregou os nossos pecados. No dizer mais forte de São Paulo, ele se fez pecado por nós, de maneira que o Pai, ao olhar para o Calvário, não via Jesus, o Verbo, mas via os nossos pecados, e portanto descontou, vamos dizer assim, toda a sua ira, toda a justiça de Deus foi aplacada por nosso Senhor. Nosso Senhor se tornou, portanto, a vítima por nós, a vítima imolada. Só que ele não era simplesmente um homem, ele era Deus, o Filho de Deus. Portanto, a paixão de nosso Senhor nesse tempo sagrado que começamos hoje deve ocupar um lugar especial na nossa meditação e na nossa oração. O próprio Santo Tomás de Aquino diz que a carne do Senhor salva o nosso corpo e o seu sangue salva a nossa alma. Temos que lembrar que quando olhamos para a Eucaristia, nós ali temos que recordar que ali está também o sangue do Senhor. Em cada Santa Missa o sangue de Jesus corre, em cada Santa Missa se renova o sacrifício do Calvário. Portanto, Jesus
o sangue de nosso Senhor está presente. E é claro que a consagração separada do pão e do vinho simboliza também isso, simboliza a morte mística de Cristo. Quando nós separamos de uma pessoa o sangue do corpo daquela pessoa, nós temos a morte, porque o sangue que dá a vida por uma pessoa. Assim também, no alto do Calvário, o sangue de Jesus foi separado do seu corpo, pelos cravos, pelos seus sofrimentos. É exatamente o que acontece no Calvário, ou melhor, o que aconteceu no Calvário é o que acontece no altar, só que de maneira incruenta, ou seja, sem o derramamento de fato físico, visível do Senhor, mas sim o místico. Portanto, quando o padre, na hora da consagração, elevar o cálice contendo não mais o vinho, mas o sangue de Cristo, nós temos que fazer como os anjos, nós temos que adorar nosso Senhor profundamente. Minha gente, basta uma gota daquele sangue que o sacerdote levantará no altar na hora da consagração para salvar o mundo inteiro, basta uma pequena gota. Então, se nós conseguirmos de nosso Senhor, se nós dissermos para nosso Senhor com o coração, pensando no seu sofrimento: Jesus, que esse vosso sangue precioso caia sobre mim e sobre os meus pecados, com certeza nosso Senhor vai tocar no nosso coração e vamos conseguir de Deus a graça da nossa conversão. Amados irmãos, portanto, nesse tempo forte da paixão, aproveitemos esse tempo sagrado para que nós pensemos, meditemos bastante do quanto Deus sofreu por nós. Quando nós olhamos para a cruz e para o sangue de Cristo derramado no Calvário, nós temos a certeza de que Deus nos ama, porque Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Como diz São João, Deus de tal modo amou o mundo, amou os homens, amou-nos, que deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, não para condenar, mas para salvar. Peçamos então, nesse tempo da paixão, a Nossa Senhora das Dores, aquela que esteve tão perto de Jesus crucificado, aquela que também foi aspergida com o sangue do seu próprio Filho, que em cada Santa Missa e que nesse tempo da paixão nós possamos aproveitar cada pequena gota do sangue de Cristo derramado e que nós possamos deixar essa gota do sangue de Cristo nos lavar de nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.